Fala, meu rei consagrado, minha rei consagrada, beleza? Vamos começar aqui a correção de mais uma prova de concurso, dessa vez do Instituto Legados, que ocorreu para a Prefeitura de José de Freitas. A gente vai corrigir essa prova, são 5 questões de informática. Eu agreguei mais 5, pessoal, para melhorar o entendimento, tá bom? Na prova, foram 5 questões de informática para professor de ensino básico, né, do primeiro ao quinto ano. Então vamos tentar resolver essas questões agora. Vamos para as questões. Olha o que é que diz a primeira questão aí para a gente. Colocou assim nas questões. Ó, a memória é um tipo de memória que permite a leitura e a escrita. Olha só, na informática, leitura e escrita quer dizer que você grava a informação e lê, né? Escreve é gravar e lê a informação. Utilizado como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. A memória que ele está falando aí, pessoal, chama-se memória RAM. A memória que ele está solicitando para que a gente marque como alternativa correta é a memória RAM. É ela que permite a leitura e a escrita de informação. Se fosse somente leitura seria a memória ROM. Okay? Como ele falou, leitura e escrita é a memória RAM. Outra coisa que ele falou que ela é primária. Tanto a memória ROM como a memória RAM, elas são primárias. Com a diferença, uma é somente de leitura, a ROM, e a outra é para leitura e gravação. Escrita é gravação, tá bom? Então grava a informação e lê. Lembrando, a ideia aqui é de ser uma memória temporária. E aqui é a ideia de ser uma memória permanente. Permanece a informação mesmo na falta de energia elétrica na memória ROM. A memória ROM é a ideia de ser uma memória permanente. Por que essa ideia de permanente? Porque a informação permanece mesmo na falta de energia elétrica. A memória RAM é temporária porque temporariamente você utiliza as informações enquanto tiver energia elétrica. Então grave que ele colocou aqui, ó, memória primária em sistemas eletrônicos que permite a leitura e escrita. Letra C é o gabarito. Aqui eu coloquei aqui um exemplo de memória RAM, tá aqui, ó, um pente de memória RAM de 2 GB, dá para ver, ó. Então, a memória RAM é uma memória de acesso aleatório, vem do inglês Random Access Memory, que permite a leitura e a escrita de arquivos. Tá aqui, ó, permite a leitura e a escrita de arquivos. Ou seja, a sua função é possibilitar que o processador tenha acesso imediato aos dados que deseja, contribuindo para uma maior rapidez e capacidade de resposta das solicitações. A memória RAM, de modo geral, trata-se de um componente que está presente em computadores, celulares e videogames. A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a execução de quê? Execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional. Essa peça, esse componente, inclusive, facilita o trabalho do processador e pode acessar os dados essenciais mais rapidamente. A partir disso, podemos classificar a memória RAM como espaço, está aqui, ó, ela é um espaço temporário de trabalho. Ela é um espaço temporário de trabalho, já que após conclusão de uma tarefa, os arquivos são transferidos para o HD ou SSD, que são essencialmente mais lentos e possuem aplicações a longo prazo. Beleza? Então, basicamente, está aqui a memória RAM, gabarito da primeira questão, letra C. Vamos para a segunda. A segunda questão colocou o seguinte: o Hard Disk Drive, ou HDD, né, que é lento, é uma peça de armazenamento secundário, né, nela que fica geralmente os sistemas operacionais. Aqui você pode armazenar o seu sistema operacional, você armazena o seu sistema operacional. Só que o carregamento dele
na memória RAM vai ser lento. O carregamento dele, porque a memória HDD é um tipo de memória lenta, tá bom? Beleza. Então, ele pede o seguinte: o HDD, Hard Disk Drive, vem atualmente sendo comumente substituído por outro hardware que pode gravar até 20 vezes mais rápido. Olha só. Então, pessoal, a tendência é o seguinte: você querer mais velocidade, você não ter paciência para esperar uma informação ficar carregando alguns minutos, você quer alguns segundos. Então, a mídia que você vai utilizar é a mídia chamada de SSD, é um tipo de disco sólido. Então, ele é composto de memória flash, que é uma memória rápida, e aí as informações gravadas nele, como no caso o sistema operacional, também pode ser gravado nele, eu gravo o sistema operacional, e o seu carregamento será muito mais rápido se comparado ao HDD. Ok? Então, pessoal, nessa questão, hardware é a parte física do computador, você vai marcar como sendo 20 vezes mais rápido do que o HDD, é o SSD. Tudo bem? Você marcaria SSD nessa questão. Só por curiosidade, pessoal, aqui tem a palavra CMOS, né, que seria uma memória que vai armazenar o BIOS, né, ou a BIOS, como queira. Que a tendência da BIOS é ser substituída por um sistema chamado de UEFI. A interface BIOS ela só funciona com teclado. Se você pegar a interface UEFI, que é a mais moderna, né, trabalha com 32 ou 64 bits, 64 bits, desculpa, ela tem uma interface que permite até a navegação com o mouse. Então, se você observar esses sisteminhas aí, ele permite você o quê? Esse BIOS, ou a UEFI, ela é conhecida como firmware. A palavra firmware são programas que já vem incorporada à placa de sistema ou placa-mãe do computador, entendeu? Então, essas unidades é que vão permitir com que haja uma interação entre o hardware, o computador e o sistema operacional. Então, geralmente, ela vem gravar nessas memórias aí. No caso da CMOS, CMOS, né? CMOS, vem gravado aí a BIOS, né? E a BIOS, a tendência é ser substituída por UEFI. Mas, para vocês, o que interessa é a questão SSD. Deixa eu só atualizar aqui, para que você veja um pouco mais sobre SSD. Ó. Eu coloquei a informação, deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó. Então, eu coloquei aqui para vocês. Ó. O HDD, Hard Disk Drive, é uma unidade de disco rígido tradicional que utiliza um conjunto de braço mecânico e cabeçote móvel. Então, tá aqui, ó, você tem esses discos HDD e aqui você tem um disco do tipo M2 SSD. Olha que interessante. Esse tipo aqui, ele é do tipo que SSD M2, onde você coloca aí, por exemplo, em notebooks, ok? Maravilha. Então, existem vários modelos de SSD. Aqui é um outro exemplo de SATA SSD. Esse aqui é um modelo M2, muito utilizado em notebooks. Isso aqui pode ser usado em computadores do tipo desktop. Maravilha? Então, eles são conhecidos como disco em estado sólido. É um dispositivo mais rápido que armazena os dados em chip de memória que podem ser acessados imediatamente. O chip de memória flash. Bom? Então, aqui alguns exemplos de SSD que são mais velozes do que o HDD. HDD. Maravilha. Vamos para a próxima. Está aqui um exemplo de M2 sendo encaixado em um notebook. Geralmente eles têm esse tamanho padrão de 22 milímetros e eles podem ter a altura de 30, 42, 60 ou até 80 milímetros. Aqui os tamanhos desses, né, no caso SSD, bom? Do tipo M2. Vamos lá. Muito bem. Eu coloquei o que é CMOS, está aí, você vai dar uma CMOS, e aí vamos para frente. Questão 3. Em relação ao sistema operacional Windows, é verdadeiro afirmar. Olha, essa pergunta aqui é muito interessante. Ó.
Então você tem que entender o seguinte, todo o sistema operacional ele é um software básico. Você já marca diretamente, ó, ele é um software básico e acabou. Ele não é aplicativo, ele não é utilitário, ele é um software básico. Ele não é navegador, ele não é browser, ele é um software básico e acabou. A palavra software está relacionado à parte lógica, ou seja, está relacionado a programa. Então ele é um programa básico para gerenciamento do computador. Questãozinha boa, vamos lá. Questão 4. Na computação, a execução de programas, gerenciamento de memória, de espaço de armazenamento são atribuições de quem? Do sistema operacional. É o sistema operacional que vai cuidar da execução de programas, gerenciamento de memória e espaço de armazenamento. Então você marca aí a letra A. Questão 5. Qual do software abaixo executa a função típica de um sistema operacional? Pessoal, qualquer sistema operacional você já tem que guardar que ele é um software básico. Já tenho que ter guardado na memória que ele é um software básico. E a ideia dele, você viu que é gerenciar. Se eu tenho a ideia de gerenciar, é porque eu tenho a ideia de controle. Tá bom? Então ele vai controlar aí, como nós vimos na questão anterior, a execução de programas, gerenciamento de memória e gerenciamento de espaço de armazenamento. Então é ele que vai fazer esse controle, esse gerenciamento. Existem vários sistemas operacionais. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns, ó, Linux, Windows, Android, macOS, iOS, Headless OS, Chrome OS. Observa que o próprio Chrome, né, que é um navegador do Google, ele também é um sistema operacional do Google. Okay? Sendo assim, o gabarito dessa questão é a letra E. Okay? Próxima questão. Isso aqui foi prova da Prefeitura de José de Freitas, professor classe B, primeiro ao quinto ano. Beleza, vamos para frente. Coloca assim para a gente. Ó. No Word 2016, qual é a guia que permite a configuração da página? Pessoal, toda vez que eu trabalho em configuração da página, estou mexendo na estrutura dessa página. Por exemplo, tamanho, orientação, certo? Tudo isso aí tem a ver com estrutura. Então, quando você pensa em layout, você já guarda o quê? Tem a ver com margens, estou mexendo na estrutura das margens, aqui cai muito em prova. Orientação, está caindo muito em prova, inclusive caiu na prova da Prefeitura de José de Freitas, caiu na prova do IBAMA, certo? Ó, que é importante você saber tamanho. Você também tem colunas. Aqui é o básico que a pessoa tem que saber, certo? Número de linha, tudo isso, número de linha, quebra de página, hifenização, parágrafo, organização, tudo isso aí tem a ver com a estrutura. Se eu falo em estrutura em qualquer lugar, é porque eu estou falando de layout. Então, a guia no Word que permite a configuração de página pelo usuário é a guia layout. Então, você vai fazer a prova lá, tem o pacote Office 2016. As guias são essas, ó, arquivo, página inicial, inserir. Só apagar isso aqui. Então, as guias que você vai ver lá são essas aqui, ó. Só mudar isso aqui. Então, as guias são arquivo, página inicial, inserir, design, tá aqui, ó, layout, que é a questão do concurso. Falou em estrutura, referências, correspondências, revisão e exibir. São essas que a gente sempre está utilizando no Word. Ok? Então, no caso, gabarito, letra D. Sétimo. No Microsoft Office 2016, ao imprimir uma página, qual das opções abaixo
é um tipo de orientação válida. Então, observe o seguinte, ó. É muito comum em provas, inclusive caiu, por exemplo, agora recentemente na prova da PM do Mato Grosso, pela banca IDECAM, por exemplo, qual é a tecla de atalho para imprimir. Pessoal, sempre que você quer imprimir no seu trabalho, você tem que lembrar dessas teclas aqui, ó, Ctrl P. Então, a ideia aqui é você poder imprimir uma página. Você pode escolher o quantitativo, e aí você vai ter que ter o seguinte, a página ou ela vai sair em pé ou deitada, né, pessoal? Então, você vai ver o seguinte, olha, se você observar, as opções são essas, ó, retrato e paisagem. Os nomes que aparecem para eu selecionar são esses. Ó. O retrato, você vai observar que você vai trabalhar na vertical e a paisagem é deitada horizontal. Mas os nomes que vão estar lá para eu configurar na orientação é retrato ou paisagem. Como eu coloquei aqui nessa questão aqui, ó. Ou você trabalha na orientação, aqui ó, orientação retrato ou paisagem. Retrato vai estar na vertical e paisagem vai estar na horizontal, deitado. Mas os nomes corretos não é vertical e horizontal. O nome correto é retrato e paisagem. Então veja que o gabarito dessa questão, se eu quero no Microsoft trabalhar numa orientação válida, eu vou trabalhar em paisagem. O gabarito aí é a letra B. B de beleza. Letra B de beleza pura. Próxima questão. Questão número 8. Ó. Olha essa prova como é comum, pessoal, em prova de concurso. Por quê? Porque é necessário você saber como você vai querer a sua página. Geralmente, no seu trabalho administrativo, você vai trabalhar com a página retrato, certo? Então, você vai trabalhar com ela na vertical. Então, olha só. Essa questão aqui é para julgar certo ou errado. Falar assim, ó. No Microsoft Word, o layout da página, na orientação paisagem, permite a visualização do documento em tela na posição vertical? Não. Se é paisagem, você vai ver o documento na posição horizontal. Se você quiser ver a orientação retrato, você pega a sua página, ela vai estar bonitinha lá, o seu papel A4, seu papel carta, por exemplo, um papel do tipo A4, você vai ver que ele vai estar na vertical. Então, nesse caso aqui, o gabarito está errado. Falou em orientação paisagem, falou em documentação, o documento vai estar na posição horizontal. Falou em orientação retrato, a visualização do documento vai estar na vertical. Então, o gabarito está errado. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Olhe para a tabela abaixo produzida no Excel. Qual recurso foi utilizado para colocar a palavra exemplo da forma como ela está disposta? Pessoal, veja, ele selecionou algumas células e fez com que houvesse o que a gente chama de mesclar e centralizar. Ele mesclou as células, unificou as células em uma só, ele fez a união, selecionou as 3 células, unificou e centralizou. Então ele fez um procedimento chamado de mesclar e centralizar. Lá na guia página inicial, você vai ver que você tem um grupo chamado de alinhamento. E lá dentro de alinhamento você tem um botão chamado de mesclar e centralizar. Nesse caso aqui eu selecionei essas 3 células, cliquei no botão mesclar e centralizar, já está dizendo, mesclar, ele vai unir e vai centralizar o conteúdo que está nessas células. Então, por isso, gabarito, letra A. Vamos para a 10ª. A 10ª colocou assim para a gente. Tendo como base conhecimento sobre o Microsoft Excel, responda. Qual das funções fórmulas abaixo foi utilizada para calcular a média aritmética? Essa questão de média aritmética cai bastante, inclusive caiu na prova do TRE do Piauí. Certo? Se eu quiser calcular, pessoal, tenho que iniciar com o sinal de igualdade.
Observa que a única linha que está sendo utilizada aqui é a linha 2. As colunas B, observa que aqui você tem as colunas, e aqui você tem as linhas, certo? Ó, linhas. Você tem aqui as linhas, colunas e linhas. As colunas sempre vão ser representadas por letras. Se acabar o alfabeto, até chegar de A a Z, depois que acaba o Z, ele começa a próxima coluna A, AB, AC, até a Z. Aí começa de novo. BA, BB, aí vai até BZ, aí começa. A última coluna que ele vai chegar, a última, é a XFD. XFD é a posição 16.384, porque o Excel tem 16.384 colunas. Então ele vai de A a XFD, que é a posição 16.384. Já as linhas, a quantidade de linhas, né, que sempre serão números, a quantidade de linhas é de 1.048.576 linhas. Beleza? Muito bem. Agora observe o seguinte, ó. Observe o seguinte. Como ele está pedindo a média da linha 2, ó, eu quero o seguinte, ó, eu posso abrir parênteses, eu vou dizer, e vou pegar os endereços. Ó. P2 mais C2 mais D2 mais E2. Como eu utilizei, fechei parênteses, né, pessoal? Isso aqui está dizendo o seguinte, olha, eu quero exatamente essa soma, só que eu vou dividir por 4. Observe que eu tenho que iniciar com sinal de igualdade. Aqui, a letra D está errada porque não tem o sinal de igualdade. A letra C, ele esqueceu de abrir e fechar parênteses, então não é a letra C. A letra E não diz nada para Excel, não vai calcular. A letra E não tem o sinal de igualdade, então está fora. Então, o correto que ele queria é que você fizesse o seguinte, ó. Se eu quiser uma outra, preste atenção no que eu vou dizer. Bote na sua mente, bote na sua cabeça. Existe uma outra maneira de responder, que é dizendo o nome da função para que eu possa executar essa função. E o nome da função é média. Quando eu coloco a função média, ele já vai entender que eu vou fazer o que a gente chama de média aritmética. O que é uma média aritmética? É somar um quantitativo de valores e dividir pela essa quantidade. Eu somo e divido pela quantidade. Então aqui, olha só, eu vou dizer o intervalo. Todo intervalo, pessoal, dentro do Excel, você tem que dizer o início e o fim, onde começa e onde termina. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, começa no endereço B2 e vai até. Para eu dizer a palavra até, eu tenho que utilizar o sinal de 2 pontos. E vai até o endereço E2. Pronto. Então, a média inicia no endereço B2 e vai até o C2. Eu não preciso dividir por 4. Por que eu não preciso dividir por 4? Porque quando eu coloco a função média, ele já sabe que vai somar uma certa quantidade e vai dividir por essa quantidade. Por isso, não há necessidade de dividir por 4. Já nesse primeiro exemplo, como eu tive que fazer manualmente, digitei 4 endereços. Aí sim, como eu somei 4 endereços, eu tive que dizer que se eu quero a média de 4 endereços, eu tenho que dividir por 4. Assim, se eu somasse de um por um 5 endereços, teria que dividir por 5. Se eu somasse 10 endereços e eu quisesse a média aritmética, teria que dizer a divisão por 10. E assim funciona. Então, nesse caso, gabarito, letra B. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês apliquem esse conhecimento no seu dia a dia e na hora da prova também, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, nesse primeiro momento, principalmente na hora da prova e, quiçá, na sua prática.
porque isso é muito importante e faz você se destacar. Maravilha? Então vou encerrando por aqui. Espero que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula.